Alguma vez passou pela cabeça o que de fato acontece com a água depois que ela some pelo ralo? Pois é, a verdade é que um verdadeiro exército de trabalhadores microscópicos entra em ação. Hoje a gente vai desvendar o mundo secreto da biologia molecular no saneamento e entender como esses motores biológicos, que são invisíveis a olho nu, são absolutamente essenciais para a nossa saúde. Olha só o nosso roteiro. A gente começa conhecendo esses operadores microscópicos do saneamento. Depois vamos fuçar no manual de instruções genético deles. Daí, vamos entender como eles colocam a mão na massa e como a gente usa esse conhecimento todo para detectar riscos, otimizar os processos e até, quem sabe, dar uma espiada no futuro da saúde pública. Vamos nessa? Então, nosso primeiro ponto, a força invisível. Quem é que realmente manda no pedaço dentro de uma estação de tratamento? A resposta, olha, talvez não seja bem a que se imagina. Ok, vamos mergulhar nisso de cabeça. Quando se fala em estação de tratamento, o que vem à mente? Grandes tanques, equipamentos, máquinas, certo? Mas quem é que faz o trabalho pesado de verdade, a limpeza da água em si? A resposta para isso pode surpreender muita gente. A melhor maneira de enxergar uma ETE é como se fosse uma imensa fábrica biológica. Pensa só, os equipamentos são a estrutura, o prédio da fábrica. Mas os operadores, a mão de obra mesmo, são bilhões de micro-organismos. O processo não é apenas físico-químico. O que acontece ali, no fundo, é o metabolismo celular deles, transformando poluentes em água limpa. Agora, vamos para o segundo ponto. Como é que tudo isso é programado? Vamos dar uma olhada no manual genético dos micróbios, decodificando o DNA e o RNA. Bom, no coração de cada um desses micro-organismos está ele, o DNA. A gente pode pensar nele como um manual de instruções completíssimo, sabe? Ou como o software que roda a bactéria. Ali dentro estão todas as informações que ela precisa para viver, para se reproduzir e, o mais importante para nós, para fazer o trabalho dela no tratamento. O que vemos aqui é um processo fundamental, conhecido como o dogma central da biologia. Para ficar fácil de entender, imagine o DNA como um livro de receitas original, super valioso. A transcrição é como se a gente copiasse uma receita desse livro para um rascunho. Esse rascunho é o RNA. E a tradução? Bom, é quando o cozinheiro, o ribossomo, lê esse rascunho e prepara o prato, que é a proteína. É assim que a informação vira ação. Apesar de trabalharem juntos, o DNA e o RNA têm umas diferenças bem importantes. O DNA, por exemplo, usa um açúcar chamado desoxirribose e a base timina. E a sua estrutura de fita dupla é super estável, perfeita para guardar informação por muito tempo. Já o RNA usa a ribose e a base uracila. E por ser uma fita simples, ele é o mais versátil, ideal para levar a mensagem e botar a mão na massa. Chegamos ao terceiro ponto: proteínas, do código à ação. Se o DNA é o manual, as proteínas são as ferramentas e as máquinas que, de fato, executam o serviço. E como é que isso acontece? Basicamente em 2 passos. Primeiro, a transcrição. Uma receita é copiada do DNA para o RNA. Em seguida, vem a tradução. Os chefes da célula, os ribossomos, leem essa receita e montam a proteína, pecinha por pecinha. Parece simples, mas é genial. E dentro do mundo das proteínas existe um tipo super importante, as enzimas. Elas são catalisadores biológicos. O que isso quer dizer? Que elas aceleram e muito as reações químicas. Sem as enzimas, os processos que limpam a água, como a quebra de matéria orgânica, levariam uma eternidade para acontecer. E aqui a gente vê a aplicação prática, na veia. A presença da enzima beta-galactosidase, por exemplo, acende um alerta geral. Tem coliformes na água. Agora, se a gente encontra beta-glucuronidase, o sinal é bem específico. Tem E. coli ali, indicando contaminação fecal. Já a nitrato redutase é a ferramenta que as bactérias usam para remover o nitrogênio do esgoto. Nosso quarto ponto, luzes de alerta. Agora vamos ver em detalhe como essas enzimas funcionam como verdadeiros sinais luminosos, indicando a qualidade da água. A tecnologia por trás disso é realmente impressionante. Fica a pergunta: como é possível que um teste visual, que só muda de cor, seja tão sensível a ponto de conseguir detectar uma única bactéria num copo d'água? A resposta está toda na atividade das enzimas. E o funcionamento é bem interessante. O teste tem um tipo de comida incolor para a bactéria, o ONPG.
Se existirem bactérias do grupo coliforme na amostra, a enzima delas, a beta-galactosidase, vai lá e come esse ONPG. Nessa quebra, ela libera uma molécula que, adivinha, tem a cor amarela. Então é direto, sem coliforme, sem enzima, sem cor. A água continua incolor. Agora, para achar especificamente a E. coli, o teste dá um passo adiante. Ele também tem outra molécula, chamada MILG. A enzima beta-glucuronidase, que é praticamente exclusiva da E. coli, quebra essa molécula. E quando isso acontece, ela libera um composto que brilha sob luz ultravioleta. Então, se a amostra ficar amarela e fluorescente, é o sinal definitivo, contaminação fecal confirmada. Vamos para o quinto ponto, ajustando o motor biológico. Saber detectar o problema é crucial, mas e se a gente pudesse otimizar a solução? É aí que entram os micróbios especialistas. A remoção de nitrogênio é quase uma corrida de revezamento. Na primeira etapa, com oxigênio, a equipe de bactérias nitrificantes pega a amônia e passa o bastão na forma de nitrato. Depois, numa segunda etapa, já sem oxigênio, a outra equipe das bactérias desnitrificantes pega esse nitrato e o transforma em gás nitrogênio, que simplesmente vai embora para a atmosfera. Duas equipes com o objetivo em comum. E não é qualquer bactéria que faz isso, não. Existem especialistas para cada função. O gênero Nitrosomonas, por exemplo, é um mestre da nitrificação. Já os gêneros Paracoccus e Thiobacillus são os craques da desnitrificação. Então, conhecer e cultivar as comunidades certas é o grande segredo para a eficiência do tratamento. E chegamos ao nosso sexto e último ponto, o diagnóstico molecular avançado. Agora, vamos falar das ferramentas de DNA que estão literalmente revolucionando a vigilância sanitária. A PCR, ou reação em cadeia da polimerase, é uma dessas ferramentas fantásticas. Pense nela como uma fotocopiadora molecular. Ela pega um pedacinho minúsculo e específico de DNA, tipo um gene de uma bactéria perigosa, e faz milhões e milhões de cópias. Tantas cópias que fica fácil detectar e identificar o alvo com total certeza. E o impacto disso na saúde pública é gigantesco. Esse número não é teoria, é um caso real. Uma redução de 83% nos casos de gastroenterite. Como? Simples, usar um PCR para detectar um gene da bactéria Shigella na água. Com essa informação, ajustaram o tratamento e conseguiram evitar um surto. Isso é transformar a biologia molecular em vidas salvas. E isso tudo nos leva a um campo que é fascinante, a epidemiologia baseada em águas residuárias. Basicamente, ao analisar o DNA e o RNA no esgoto, a gente consegue monitorar a saúde de uma comunidade inteira, identificando a circulação de vírus e outros patógenos antes mesmo que as pessoas comecem a chegar nos hospitais. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se hoje nós já conseguimos ler o esgoto como um sistema de alerta precoce para a saúde de cidades inteiras, a pergunta que não quer calar é: qual é o próximo passo? O que mais a gente pode fazer com essa capacidade incrível de ler o código da vida ao nosso redor? O potencial, como vimos, é simplesmente imenso. Agradeço por ter acompanhado esta análise. BioSan. Biologia aplicada ao saneamento.